Meus queridos irmãos, amigos, professores, alunos, quero saudar a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Hoje, nossa última lição do nosso programa EBD em Síntese. Este programa ele é de inteira responsabilidade do Departamento de Ensino da Superintendência Geral da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Mossoró. Tem como diretor o pastor Fábio Henrique e a minha pessoa, o professor Joseone, como vice-diretor. Mas não fique triste, porque 1º de outubro estaremos com nossa nova lição, que é Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E encerrando, a Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Lição 13 hoje, que tem como título Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia, né? Então, o título é O Mundo de Deus e o Mundo dos Homens. É tanto que o texto deixa claro, Paulo dizendo que o mundo já jaz no maligno, né? Aliás, o apóstolo João. Mas, meus queridos, chegamos ao nosso final da nossa lição. Desse trimestre foi maravilhoso, uma lição desafiadora para os dias de hoje. Espero que a classe tenha se aprofundado nos assuntos, em pleno conhecimento das escrituras, dos temas atuais, com o efeito de que no atual espírito da Babilônia, como foi a presente lição, né? Então, nessa lição de hoje, nós vamos ver dois tipos de reino: o reino de Deus e no mundo dos homens, o reino de Deus ou o reino dos homens, que é bem enfatizado, e que o textual se encontra em Mateus, capítulo 1, versículo 23, que diz o seguinte: Eis que a virgem dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Traduzido, é Deus conosco. É tanto que, biblicamente, nesse textuário, o versículo em questão, ele, como está localizado em Mateus, foi profetizado pelo profeta Isaías, no capítulo 7, versículo 14, o mais interessante. 700 a 750 anos antes de Cristo nascer, Isaías já tinha profetizado que ele seria chamado de Emanuel e que uma virgem daria à luz um filho. É interessante que os pais da igreja, baseado nesse texto, Agostinho de Hipona, ele diz o seguinte: viu neste texto uma conexão profunda entre Deus e a humanidade através de Jesus Cristo. Ele enfatizou a encarnação de Deus como um sinal do amor divino pela humanidade. Olha só o que Agostinho de Hipona já dizia. João Crisóstomo diz o seguinte, que o Emanuel reflete a união perfeita da divindade, da humanidade e de Cristo. Jerônimo também dizia, destacou a importância do Emanuel, título messiânico que demonstra a presença de Deus diante dos homens, diante dos humanos. Sem contar, Martinho Lutero e João Calvino também enfatizou bem claro esse texto, para mostrar o quanto é importante esse texto. Nossa verdade prática diz o seguinte: na dispensação da graça, a igreja deve refletir os valores do reino de Deus no mundo. Sabemos que nós temos 7 dispensações, né? A primeira foi da inocência, que teve uma responsabilidade, que era não comer, né? Na introdução nós vamos entender bem que na dispensação da graça, né, nosso reino é espiritual. Então, lá quando Deus colocou Adão no jardim do Éden, era a dispensação da inocência. Tinha uma responsabilidade de não comer o fruto. O fracasso, eles comeram. Qual foi o juízo? Morte e maldição. A outra dispensação foi a da consciência. Foi lá em Enoque, teve uma responsabilidade, era obedecer. Qual foi o fracasso? Corrupção. E qual foi o juízo? O dilúvio veio como juízo. Na época de Abraão, da Torre de Babel, era o governo humano, responsabilidade era povoar a terra,
fracasso, desobedeceram, e o juízo foi a confusão de línguas. Teve também a dispensação das promessas. Qual era a responsabilidade? Morar em Canaã. Fracassaram no Egito e veio o juízo e escravidão por muito tempo, até na era dos reis. Temos também já a dispensação da lei, que era a responsabilidade era guardar toda a lei. O fracasso não cumpriram, e o juízo foi a dispersão mundial da nação de Israel. E temos também a responsabilidade, a dispensação da graça, que é a que temos hoje. Qual é a nossa responsabilidade? Obedecer a Cristo. Qual é o fracasso? Rejeitar a Cristo. Qual é o juízo? Tribulação, certo? Que é que estamos vivendo hoje. A dispensação do milênio. Qual é a nossa responsabilidade? É adorar e obedecer a Cristo no reino teocrático. Ainda vamos ter uma dispensação que é do milênio. Fracasso vai ser uma rebelião final quando Satanás for solto. E qual é o juízo? Lago de fogo. Observe que todas as dispensações ela bate bem certinha. Nossa leitura bíblica em classe se encontra em Mateus capítulo 1, versos 21 ao 23, e também em Gálatas capítulo 4, versículos 3 ao 7. Nós não vamos ler para ganharmos tempo, porque esta lição ela tem 67 referências bíblicas para ser conferida, certo? Então, na introdução diz que as escrituras revelam que haverá no futuro um reino literal, que eu já falei que era o milênio. Porém, nesse tempo presente, na dispensação da graça, nosso reino é espiritual. Quando Cristo esteve aqui, lá em Lucas 17:21, deixou bem claro: o reino de Deus é chegado até vós. É interessante que na Bíblia de Estudo, palavra-chave, a definição, de acordo com ela, com a Bíblia, para o reino dos céus, ele usa várias expressões. Reino de Deus em Mateus 6:33, seu reino em Mateus 13, o reino de Cristo em Apocalipse 1:9, o reino celestial, 2 Timóteo 4:8, o reino Mateus 8:12. Então, todo tipo de reino as escrituras ela menciona. Então, desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Nessa passagem, o termo grego reino é basileia, certo? A palavra basileia se refere a governo, reinado, soberania ou domínio de um rei. Então, Deus ele se faz presente através do seu Filho Jesus Cristo e habita entre nós. É tanto que lá em Marcos capítulo 1, versículo 15, ele deixou bem claro: o reino de Deus é chegado até vós, arrependei-vos e crede no Evangelho. E no tópico 1 nós vemos aqui o reinado de Deus no mundo. Sabemos que através da profecia messiânica, né, houve uma encarnação de Cristo ali, em Mateus 1:21, como foi no textuário, que o Emanuel seria o Deus conosco. Foi concebido pelo Espírito Santo de uma mulher, uma Virgem Maria, foi bendita entre as mulheres. E os evangelhos, eles ratificam que ele é filho do Deus Altíssimo. Isso em Marcos 1:1 e em Lucas capítulo 1, versículo de número 32. João revela que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Significa que Cristo se fez homem no tempo determinado, como diz lá em Gálatas 4:4, nascido sob a lei, né? E é interessante que Stanley Horton, na sua teologia sistemática, ele fala de uma união hipostática, justamente que Deus tornou-se plenamente humano em todas as áreas da vida, certo? Menos em uma prática no eventual pecado. Então, Stanley Horton, ele deixou bem claro que a única pessoa de Jesus nessa situação hipostática é que ele, como ser Deus, ele se torna homem, toma a figura de homem, a semelhança de homem, sentiu todas as dores em todas as áreas da vida, mas ele sem pecado. E pregando a mensagem do reino. O reino é chegado, o reino é chegado. E o povo não entendia essa mensagem, né? Então, a mensagem do reino,
o mundo de Deus e o mundo dos homens, deixa claro isso aqui. Então, o nascimento de Jesus, como cumprimento das profecias messiânicas, anunciou a chegada do reino de Deus ao mundo. Nasceu Cristo, então o reino estava entre eles. Então, nesse sentido aqui, o mundo de Deus refere-se ao domínio, à vontade e ao governo de Deus, que são manifestos por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já o reino dos homens, ao mesmo tempo, quando usa a expressão mundo dos homens, representa o mundo humano, com todas as suas realidades, necessidades, desafios. É um mundo marcado pelo pecado, como já falei no começo, o mundo jaz o maligno, sofrimento e separação entre Deus e o homem, como também Isaías, no capítulo 59, versículos 1 e 2, ele diz: a mão de Deus não está encolhida para que não possa salvar, mas as nossas iniquidades, as vossas iniquidades, fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os seus pecados cobrem o seu rosto para que não ouça. Então, no entanto, através da encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus entrou plenamente neste mundo, certo? Identificando-se com a humanidade e trazendo a esperança, a reconciliação e a salvação. Então, nesse ponto aí, de reconciliação, bate um termo chamado metanoia, que é o arrependimento, que é mudança de mente, mudança de comportamento, mudança totalmente que você adquire. Você está como uma pessoa, o reino de Deus chegou até você, então você tem que mudar o que você fazia, você não faz mais. Entanto que essa palavra arrependimento, só em Lucas ela seja 9 vezes. E nas igrejas lá do Apocalipse, as únicas igrejas que não contêm exortação ao arrependimento foram só 2, Esmina e Filadélfia. Então, para a gente ver que o arrependimento, ele é a chave da salvação, reconciliação e a nossa restauração. Então, meus queridos, não saia do seu local, que logo, logo iniciaremos nosso bloco 2. E você, meu querido ouvinte, meu querido amigo, nos acompanhe pelas mídias sociais, pelo nosso canal EBD em Síntese, pelo nosso canal da TCM, canais 8 e 38, TV AD Mossoró e pela Rádio Libertadora 96.3. Mas também pelo nosso canal do YouTube com esse título, EBD em Síntese. Não saia do seu local, que logo, logo iniciaremos o bloco 2 com o título As Bênçãos de uma Vida no Reino. Volto já. Olá, meus queridos, estamos de volta agora para o bloco de número 2, com o tema As Bênçãos de uma Vida no Reino, remissão dos pecados. Sabemos que Paulo, quando retrata a nova posição aos Gálatas, lá na Igreja da Galáxia, o apóstolo afirma que éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos, né? Então, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, que se refere à pré-existência de Cristo e sua encarnação, que a encarnação de Cristo, ela é qualificada adicionalmente pela palavra nascido sob lei. Então, através desses termos, nós temos a remissão, ou seja, de modo que a morte expiatória de Cristo libertou o homem da maldição da lei e da potestade das trevas, como está lá em Gálatas 3:13 e Colossenses 1:13. Então, quando falamos de remissão de nossos pecados, falamos de cancelamentos, de retirada de nossos pecados ser apagado. Então, o termo aqui usado para expiação é o verbo expiar. Refere-se ao sacrifício para purificação de perdão de pecados. Só que o significado primário dessa palavra era cobrir, cuja a ideia é cobrir com sangue. Então, Cristo, ele derramou o seu sangue,
e o sangue se faria expiação pelas almas de toda a humanidade. Então, a encarnação de Cristo, dentro de um contexto religioso do judaísmo também, foi feita para que o plano de Deus pudesse ser realizado, tanto no aspecto religioso, racial, certo? De toda raça, como também no judaísmo. Então, em sua vida, ele obedeceu à lei, em sua morte recebeu a penalidade máxima da lei. Deste modo, ele era especialmente qualificado para resgatar ou remir aqueles que foram escravizados pela lei. Não foi levado para o matadouro, não abriu a sua boca, ainda disse que nossos pecados seriam perdoados. Vejam que maravilha é as bênçãos de esperar o reino. E através desses pecados cancelados, agora eu tenho o título de adoção. Eu passo a ser filho, eu passo a ser herdeiro, eu passo a ser co-herdeiro naquele testamento. Então, em seu livro, do autor do nosso livro aqui, do Lucas Batista, da obra da Igreja Eleita, ele assevera que Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção, que é em Romanos, capítulo 8, versículos 15, verso 23, capítulo 9, versículo 4, Gálatas, capítulo 4, versículo 5 e Efésios 1 e 5. Então, a prática da adoção não fazia parte do sistema legal judaico, viu? Porém, era comum entre os romanos, perfeitamente conhecida entre os gentios. Olha só, entre os romanos essa prática não era conhecida, mas contra os gentios era conhecida. Então, assim, o apóstolo Paulo enfatiza que foi de agrado a Deus predestinar os eleitos de modo geral, de modo coletivo, certo? De adoção de filhos, segundo o seu beneplácito de sua vontade. Então, nossa posição, né? Então, nossa posição aqui, ela é imerecida, contudo, aprove a Deus fazê-lo assim, conforme o seu querer. Com o resultado da nossa adoção, agora como os filhos, somos também herdeiros de Deus, por Cristo. Deus é o autor de toda a riqueza que agora está à disposição, que realmente nós agora passamos a ter este título, termos sido adotados como filho. Veio para o que era seus e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creram em seu nome. Então, os benefícios dessa herança já podem ser desfrutados no tempo presente, né? E serão bem de bom grado quando ele voltar na sua segunda vinda, né? Então Paulo enfatiza que em Romanos 8,17 que passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiro de Cristo, porque agora nós temos a regeneração, temos o título de adoção. Antes nós éramos criatura para adorar um Criador. Momento que nós reconhecemos a Cristo como Senhor, como senhorio de tudo, autor dos céus e da terra e de tudo que nele há, nós recebemos o título de filhos por adoção. Agora somos filhos de Deus porque cremos no unigênito Filho de Deus. Então, meus queridos, logo iniciaremos o bloco 3 com o tema Os Males de uma Vida no Mundo. Então, não esqueça, esta aula, ela não substitui a aula presencial aos domingos e nenhuma outra. Então, é de fundamental importância que professores e alunos estejam presentes todos os domingos a partir das 9 horas da manhã. E não esqueça, nos acompanhe pelas mídias sociais, pelo nosso canal EBD em Síntese, pelos canais de ATCM 8 e 38 e pela Rádio Libertadora 96.3
que será passado sábado, 8 horas da manhã. Não saia do seu local, que logo logo iniciaremos o bloco 3. Olá, meus queridos, estamos de volta. Agora ao final, encerrando nossa lição. Foi uma honra e uma satisfação enorme estar este trimestre falando desse livro maravilhoso, um livro desafiador que nós passamos neste trimestre, que tem como título nosso terceiro e último bloco, Os Males de uma Vida no Mundo. O subtópico contém a escravidão do pecado. Então a Bíblia, ele assevera que todo aquele que comete pecado é escravo dele, lá em João 8:34. Então isso significa que o ser humano é escravo daquilo que o controla, seja lá o que for, nicotina, droga. Então esse vício geralmente vai controlar essa pessoa. Então a vida fora do reino de Deus, nós enfrentamos alguns males. E esses males, deixar bem claro, que é escravidão ao pecado. E o que é isso? Escravidão ao pecado é estar sob o poder e controle do pecado, sem liberdade para viver em justiça e obediência a Deus. Temos também cegueira espiritual. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo deixou bem claro que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para não lhes resplandeça a luz do Evangelho, que é a imagem da glória do Filho de Deus. Então, a cegueira espiritual, incapacidade de compreender e receber a luz do Evangelho, permanecendo nas trevas espirituais. Então, este é um reino fora do mundo do reino de Deus. Tem também influências diabólicas, que ultimamente têm sido mais constantes. É estar sujeito às influências e às manipulações do diabo, segundo os seus caminhos e ideias. Paulo frisou isso em Efésios capítulo 2, versículo 2. E por último, é a condenação eterna. Está em estado de condenação, separado de Deus, e a destinação é a punição eterna. Está lá em João capítulo 3, versículo 18. Deixou bem claro, quem não crê já está condenado. É tanto que o comentário volume 6 de Wisby, da CPAD, ele alerta que devemos ter cuidado com o engano do pecado. Isso também quem falou foi o escritor aos Hebreus, capítulo 3, versículo 13. O pecado sempre promete liberdade, mas no final traz escravidão. Permite vida, mas em vez disso traz morte. O pecado tem como característica amarrar as pessoas aos poucos, observe isso, até não ter mais como escapar sem a intervenção do Senhor e da sua graça. Até mesmo a escravidão que o pecado cria é enganoso, pois as pessoas amarradas acreditam que de fato estão livres. E as pessoas que fazem parte do reino, Paulo também escrevendo lá nos Gálatas, no capítulo 5, versículo 3, ele diz: olha, vocês foram chamados à liberdade, mas cuidado, não useis dessa liberdade para dar ocasião à carne. E aqui as pessoas que estão fora acham que estão livres, mas infelizmente estão presas, seja lá por qualquer tipo de situação que o pecado ele tenha enganado gerações por gerações. Primeira pessoa a ser enganada foi Adão e Eva. E as pessoas, por não entenderem ou não conhecerem, sempre faz a pergunta: onde estava Adão
quando Eva comeu o fruto. É tanto que lá em Gênesis capítulo 3, versículo 6, na versão NVI, King James, NVT e NAA, diz que Adão estava do lado dela. E na Almeida Revista Corrigida e Almeida Corrigida Fiel, diz que ela estava com Adão. Capítulo 3, versículo 6. Uma leitura mais apurada, a gente entende isso. Quando Eva comeu, pelo engano, infelizmente, a dispensação da inocência foi fracassada. Então, para isso, através do pecado, gera o quê? Os filhos da ira e a condenação eterna, como citamos já alguns precedentes. Então, o apóstolo Paulo, ele adverte que a ira divina é inevitável sobre os filhos da insubordinação. Colossenses 3 e 6. O julgamento de Deus sobre esses pecados é amplamente atestado em todas as Escrituras. Preste bem atenção. Romanos capítulo 1, versículos 18 ao 32. 1 Coríntios capítulo 5, versículos 10, 11. Capítulo 6, versículos 9 e 10. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos do 3 ao 6. E no comentário da Bíblia, no comentário do Novo Testamento, aplicação pessoal, retrata que a ira de Deus refere-se ao juízo de Deus sobre todos esses tipos de comportamento que falamos aqui. E que Deus não revela a sua ira arbitrariamente. A sua natureza moral perfeita não permite que o pecado e a maldade eles fiquem impunes. É interessante que na revista Ensinador Cristão, na lição 13, ele diz que na direção oposta, a igreja é o baluarte do reino celestial. Olha só. Neste mundo, e tem compromisso de apontar os pensamentos humanistas e antropocêntricos são modelos filosóficos que de longe oferecem respostas definitivas para maiores ensaios da humanidade. Em contrapartida, o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aponta ao homem a saída para o seu maior problema, que é o pecado. Então, a própria negativa do humanismo de que o pecado não é uma barreira para uma saída de uma crise existencial. Então, nessa perspectiva, a palavra de Deus mostra o conhecimento da verdade para a humanidade e do estado de escravidão e morte espiritual para a liberdade e a vida eterna, só através da palavra. João 8 e 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Versículo 36. Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, a verdadeira liberdade e a vida abundante só pode ser encontradas longe, bem longe do pecado. Por essa razão, Paulo, ele afirmou, assegurou que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Romanos 1,16. Haja vista que, uma vez que aceitou a fé em Cristo, o ser humano ele alcança perdão dos pecados. Desde então, já não existe nenhuma condenação contra ele, os que estão em Cristo Jesus. Isto significa que os tais não andam mais na prática do pecado, vivendo segundo a vontade de Deus e não satisfazendo as obras da carne.
E segundo, o Espírito vivendo em comunhão com Deus. Romanos 8:4 e Gálatas 5, do 16 ao 22, que é o nosso fruto do Espírito. Então, meus queridos irmãos, é muita informação, é muita referência bíblica, mas nosso tempo é reduzido. Você tem a opção de estar com sua lição, de estar com a sua telinha nos acompanhando, de estar com um esboço bíblico para passar para os alunos, para tirar dúvida com os professores. E eu agradeço demais pela esta oportunidade que vocês têm nos dado. Obrigado por tudo, fique com Deus e não se esqueça de nos acompanhar pelas mídias sociais. Mais uma vez lembrando, esta aula ela não substitui a aula presencial aos domingos. Fique com Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e até o próximo trimestre. Obrigado e amém.